Olá, gente! Como é que vocês estão? Estavam com saudade da professora Bernadette? Não? Vixe, como vocês são, hein? Boa tarde ou noite, não sei a hora que você está vendo, só sei que teremos a segunda aula de Geografia do 7º ano do Ensino Fundamental. Sou a professora Bernadette. Lembra de mim? Nossa aula hoje de Geografia será Organização Política e Administrativa do Brasil. Vamos junto nessa? Bora lá, meus amores! Vocês estão vendo aí o nosso mapa político, físico e político brasileiro, tá? Com as 5 regiões bem definidas, com cores, o verdezinho Amazônia, o amarelo Centro-Oeste, o cor de vinho rosa, não estou sabendo bem, o Sudeste, o Sul é roxinho e o nosso Nordeste lindo, maravilhoso, com a nossa cor linda, que eu amo, que é azul, tá bom? Profe, tem alguma coisa errada? Tem, gente. Vê direitinho. Gente, o nome da nossa república oficial do Brasil, lá fora, o nome aqui dentro é República Federativa do Brasil. Ou mais conhecido como Brasil. Brasil com S pra gente. Lá fora é Brasil com Z. Tá bom, meus amores? As regiões, como eu falei, a gente tem regiões bem centralizadas, de acordo com os critérios climáticos e geográfico, relevo de cada parte do Brasil. Então, foi dividida em 5 grandes regiões. A primeira dela, Norte, a segunda, Nordeste, a terceira, o Sul, Sudeste e o Centro-Oeste. Então, o Brasil, gente, é uma república federativa organizada, política e administrativamente em estados, municípios e distritos, tá, gente? Perdão aí pelo grande palavrão aí que eu dei, administrativa. Eita, de novo, não, deixa. E laico, profe, a gente sai das divisões das regiões e entra para o lado religioso, que é um Estado laico. Quando falo Estado Federativo, Brasil, ele é laico, significa que o nosso país, ou a nossa nação, ou qualquer outra nação, ela tem uma posição neutra no campo religioso. O que seria isso? Ele respeita, ele tolera todas as outras religiões, não só uma única, como alguma nação ainda tem hoje, que só pode ser essa e pronto, acabou-se. Não. O Brasil, oficialmente, ele é um Estado laico, porque a nossa Constituição Brasileira de 1988, que foi a última, as outras legislações, ela prevê que a liberdade de crença religiosa aos cidadãos brasileiros, além de proteção e respeito a todas as manifestações religiosas. Então, o seu amiguinho pode ser do catolicismo, o seu outro amiguinho pode ser do candomblé, eu posso ser da igreja católica, evangélica, qualquer outra igreja, e a gente trabalhar isso harmoniosamente bem. É só não de respeitar a religião do outro ou manifestação religiosa do outro. Certo, amores? Democracia, professora. Brasil, gente, ela é uma república democrática. O que quer dizer isso? A população ela vai eleger os principais representantes que, além do presidente da República, são formados por governadores, senadores, deputados estaduais e federais, vereadores, prefeitos e etc. Então, a gente trabalha a democracia dessa forma. Conhecer o programa de cada um dos políticos ou partidos, vai lá, elege, delega a ele o que você queria que acontecesse na sua cidade, na sua comunidade, no seu estado, para ser representado lá em Brasília, que é a nossa sede do governo, junto com a presidência e os ministérios. Certo, amores? Isso é uma república democrática. Em todo o território brasileiro autônomo, existem divisões internas que vai servir para facilitar a administração desse território.
Brasília não é diferente, meus anjos. Por quê? Porque o Brasil, o país, ele precisa ser gerenciado e controlado por entidades ligadas ao governo, sendo subordinada a ela ou a outro órgão, certo? A administração. Diante de uma necessidade de dividir a administração e controle de um país, foi estabelecida uma fragmentação, ou seja, pedaços do nosso território brasileiro em estados, municípios e distritos, além de outras regionalizações, como as regiões e os complexos regionais. Você sabe que o Brasil possui atualmente 26 estados chamados unidades federativas ou unidades da federação, incluindo o Distrito Federal, uma das unidades federativas que foi criada com o intuito de abrigar a capital do país, a cidade que é a Brasília, que é a cidade sede do governo. Grande parte das decisões políticas acontece na sede do governo federal, lá em Brasília, que fica localizado nessa cidade. As delimitações, a divisão dos territórios vai muito mais além do que já ocorre nos estados brasileiros, principalmente, meus anjos, no século XIX. Mas a gente já teve outras divisões, teve outras mudanças contemporâneas, como aconteceu em 1977. Não foi muito antigo, não. Onde surgiu o mais novo estado de Mato Grosso do Sul. Veja, Mato Grosso do Sul, antes de 1776, não existia. Veio existir em 77, porque ele era agregado ao Mato Grosso. Aí eu dividi o Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, tá? Em 88, Goiás foi dividido, dando origem a um novo estado chamado Tocantins. Tá vendo? Então, são as novas divisões, novos territórios que sofreu os territórios brasileiros. Os estados possuem também a liberdade de criar leis autônomas, que são subordinadas à Constituição Federal brasileira. Dentro dos estados ainda existe outra divisão que é chamada município. Por exemplo, nosso estado, chamado Estado de Pernambuco, que tem vários municípios. O mais principal, ou a capital é Recife, cidade de Recife. Mas tem outras cidades mais próximas com outros nomes, chamados municípios, tá certo? E Pernambuco é um estado dentro da nossa nação, ou do nosso país chamado Brasil. Certo, amores? Então, tudo isso possui leis próprias. Pernambuco tem um tipo de lei, Paraíba pode ter outras. Então, cada uma tem mais sendo regida dentro da Constituição brasileira, dentro do que a Constituição Federal diz. A gente segue por ela. Se a gente pode modificar alguma coisa de acordo com o que ela diz, tá bom? Dentro dos territórios municipais, é possível encontrar uma outra divisão de proporção menor do que subdivide em outros distritos, tá bom? O que é um distrito federal? Bom, o Distrito Federal é onde se encontra a sede do governo, que eu já iniciei e falei logo no início da minha fala. No Brasil, por exemplo, fica concentrado lá os 3 poderes. Que 3 poderes, professora? Porque se a gente é governo presidencial, então a gente está dentro dos 3 poderes federais. É o executivo, é o judiciário e o legislativo. Cada um com a sua função, está localizado lá em Brasília, no estado de Goiás, e é o único município do Brasil a ser administrado por um governador, tá? Ele não é pelo prefeito, é um governador. E no Distrito Federal, que está a capital do país. Daí a sua grande importância política para o nosso país. E a sua administração ser realizada por um governador. Certo, amores? Não vão esquecer que o Distrito Federal é diferente do que um estado, tá? Aí, Brasília, nossa capital, linda, maravilhosa, com sua arquitetura belíssima, diferenciada dos outros estados. Oscar Niemeyer aí trabalhou muito bem. República. Brasil tornou-se uma república quando? Em 15 de novembro de 1888. É quando cai o poder do imperador Dom Pedro II e entra o presidente militar Teodoro da Fonseca. Então,
Então, dentro destes, existirão 6 diferentes repúblicas da história do nosso país. Aí é o brasão oficial da República Federativa do Brasil. Aí lá embaixo tem 15 de novembro de 1889, onde começou a República, certo? Com os símbolos, as estrelas, toda a mata representada pelo verde, o amarelo, o azul. Então, as cores oficiais da nossa bandeira, tá? O brasão, logo no início. Então, quais são as constituições que existem desde a época, a primeira Constituição, que foi em 1824, quando o Brasil ainda era império, até a nossa última, que é a Constituição de 1988, que é a Constituição chamada Constituição Cidadã, porque nós, cidadãos, participamos dela, tá? Então, vamos lá. A primeira, como já falei, em 1824, Brasil Império. A segunda, 1891, Brasil já era República. A terceira, Constituição de 1934, chamada Segunda República. A quarta, Constituição de 1937, Estado Novo. Quinta, Constituição de 1946. Sexta, a Constituição de 67, que estava dentro do regime militar. E a última, como já disse, Constituição de 88, 1988, que é a nossa Constituição chamada Cidadã, certo? Que tem aí o ECA, que é da criança e adolescente, tudo foi a partir daí. República. A nossa atual república, meus amores, ela é conhecida como Nova República e está em vigor desde o fim da ditadura militar. Com a Nova República, ela foi inaugurado um novo período democrático, além de ter sido redigida e promulgada em 1988 como uma nova Constituição para o Brasil. Certo, amores? O que foi uma proclamação da República, gente? A proclamação da República ela foi resultado de um golpe militar que derrubou a monarquia brasileira, que se enfraqueceu a partir do momento que esse regime perdeu o apoio das elites econômicas do país. Isso aconteceu, meus anjos, principalmente pela insatisfação de 2 grupos muito importantes naquele momento. O exército, que ela não estava muito bem, estava descontente com o imperador, não estava legal, então que precisava remodelar toda a estrutura do exército, e a elite cafeeira paulistana, certo? Esses 2, ele perdeu, dançou. Aí tá aí a proclamação, os militares entregando a desistência do Império, cai o Império Brasileiro, a Dom Pedro II, esse barba branca. Então, toda a monarquia, todo o Império Brasileiro vai embora, exilado, e entra a nossa proclamação da República. No caso do Exército, essa insatisfação vinha desde a Guerra do Paraguai, porque os militares eles consideravam-se humilhados pela monarquia e exigiam melhoria de salariais e no sistema de promoção de carreira, que não tinha isso. Além disso, eles não podiam ter esquecido a influência dos ideais positivistas, que difundiam o republicanismo no seio do Exército. Aí não estavam gostando muito disso, não. Já no caso da elite cafeira paulistana, ou paulista, o importante era mencionar que essa classe havia aderido aos tempos dos ideais republicanos, porque prova disso foi a criação do Partido Republicano Paulista, lá na década de 1870, quando houve a conspiração contra a monarquia, tomou força a elite cafeeira, não colocou nenhuma resistência com a mudança de regime. Sacou, né? Com a proclamação da República, o Brasil tornou-se um país federalista, isto é, sai as províncias, renomeadas agora de estados, passaram a ter mais autonomia em relação ao governo federal e foi adotado o presidencialismo, como determinou a Constituição de 1891. O princípio, o cargo de presidente tinha duração de 4 anos, tá? Aí teve uma ditadura militar, como o nome já sugere, um período ditatorial em que o nosso país foi governado de maneira autoritária pelos militares. A ditadura ficou
caracterizada, gente, pelo terrorismo do Estado. Isso é pelas ações do terror praticada ou incentivada pelo governo. Não era muito bom não, tá? Eram ações impostas que a população ficava à mercê do Estado, do governo. Os grandes símbolos desse período foram os sequestros, a tortura, o assassinato de cidadãos por agentes governamentais ou por milícias apoiadas pelo governo. Houve também caso de atentado à bomba organizado pelos agentes do governo, como aconteceu no caso do Rio Centro, um caso muito famoso. Fim da ditadura. Foi mencionado a República atual, iniciada após o fim da ditadura, que foi lá em 1985, quando Tancredo Neves foi eleito presidente do Brasil. Só que, infelizmente, gente, Tancredo, ele acabou falecendo antes de assumir o posto. Quem ficou no seu lugar foi o vice, chamado José Sarney. Ele assumiu a presidência do Brasil. Nesse momento, começaram os esforços políticos para a reconstrução da democracia no Brasil após 21 anos de autoritarismo militar. Está aí o primeiro eleito, o presidente eleito pós-fim da ditadura militar, Tancredo Neves, que não pôde assumir. Quem ficou no lugar dele, o vice José Sarney. Você sabia, uma curiosidade, tá? Você sabia que a Constituição de 88 ficou determinado que os presidentes teriam um mandato de 4 anos sem reeleição? O direito à reeleição só foi implantado durante o primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso, FHC. Ele que instituiu que, de vez de ser 4 anos, eles podiam ser reeleitos por mais 4 anos. Então, eles podiam governar até 8 anos, certo? Em 88, garantiu os amplos direitos sociais para a minoria do país, como os indígenas, que eles não eram muito lembrados nas outras Constituições. Porém, apesar das garantias constitucionais, muitos direitos não têm sido respeitados na prática. Está lá no papelzinho, mas respeitado na prática, infelizmente tem não, viu, gente? Foram eleitos ainda presidentes nas eleições de 89, de 94, de 1998, de 2002, 2006, 2010, 2014, 2018. Esse ano, 2022, serão eleitos novamente, tá? Presidente, tudinho, tá bom? Os presidentes desses períodos todos, presente no momento, foram José Sarney, Fernando Collor de Mello, Itamar Franco, FHC, Lula, Dilma Rousseff, Michel Temer e, por último, Jair Bolsonaro. E só. Vocês acharam da nossa aula de hoje? O que vocês gostaram? Espero que vocês tenham aprendido um pouco da nossa política administrativa do nosso governo brasileiro. Certo, meus amores? Estou deixando. Fiquem com Deus e até a próxima aula de geografia. Tchau.